março, Dia Internacional da Mulher, e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante e nós estamos recebendo aqui uma pessoa que vai poder nos esclarecer vários fatos. Melhor pessoa para falar sobre isso, doutora Nayara Travassos, delegada de atendimento à mulher. Doutora Nayara, muito obrigada já pela presença. E nós vamos falar aqui um pouco sobre feminicídio, violência contra a mulher, violência doméstica, né? Então, muito obrigada por estar aqui hoje no podcast, no nosso DiarioCast. Bom, eu que agradeço o convite, né? A Polícia Civil está sempre à disposição da comunidade para esclarecer dúvidas, né? Para informação, para falar sobre os casos que acontecem, né? Então, assim, para a gente é muito importante. E os meios de comunicação, eles fazem essa ponte, né? Nossa, com a comunidade. Então, assim, a gente está sempre disponível e gratos, né? Também pela oportunidade de estarmos vindo falar com o povo, né? Digamos assim. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse caso, Nayara, que nos preocupa muito, né? A sociedade preocupa também, lógico, a polícia sobre feminicídio. Então, assim, nos últimos 5 anos, houve um aumento significativo dos casos de feminicídio aqui na nossa região? Bom, Caratinga tem um índice elevado no que se diz respeito a feminicídio. Mas quando a gente pega aí os feminicídios de 2019, vamos colocar aí 6 anos, né? Não dá 6 anos porque 2025 está começando agora. De 2019 a 2025, a gente teve 10 vítimas. Então, quando a gente pega de 2019 a 2024, 8 vítimas no caso. Então, essas 8 vítimas, a gente, pelos dados que nós coletamos na Superintendência de Investigação, a gente vê a média de uma vítima, 1,33 vítimas por ano. Então, quando eu falo que a gente não pode falar em aumento, a gente teve, como que eu vou dizer, eu não sei a palavra correta, mas a gente teve, assim, uma manutenção, né? Ano a ano, tivemos, em média, uma vítima. Uma linha tênue. A gente teve, 2021, 2 vítimas, e 2023, a gente teve 2 vítimas, mas nos demais anos, uma vítima. Em 2025, nós já iniciamos o ano com 2 vítimas. Então, assim, a partir de agora, se a gente aumentar os casos esse ano, aí nós vamos ter um aumento, que até agora a gente manteve. Né? Então, assim, o ideal seria que fossem 0, né? Pra gente falar, assim, que nós não temos feminicídios, mas nós estamos tendo desde 2019, a gente não passou nenhum ano sem, né? Então, assim, é um dado preocupante. A gente não pode falar de aumento de caso, mas da manutenção desses casos, né? Certo. Como eu expliquei aqui. Só que há uma tendência no Brasil de aumento dos casos de feminicídio, principalmente depois da pandemia, né? A gente percebe nos dados brasileiros esse aumento. Sim. Doutora Nayara, a gente queria explicar uma coisa, gostaria de que você explicasse pra gente. Muitas pessoas confundem, né, a questão de se é feminicídio ou homicídio. Às vezes as pessoas acham que porque matou uma mulher é feminicídio. Nem sempre é, né? Isso. Eu até sou perguntada disso na rua, né? Porque eu também, onde eu chego, academia, supermercado, as pessoas querem comentar, nossa, tá morrendo tanta mulher aqui e tal. Então, assim, há que se explicar que o feminicídio, ele é considerado aquele homicídio que é praticado em situação de violência doméstica. Qual que é essa situação? É a violência que ocorre no ambiente familiar, né? Do marido para a esposa, do companheiro para a companheira, o namorado. Então, por exemplo, nós tivemos 2 casos aí de latrocínio de motoristas de aplicativo que não são considerados feminicídios. Que é a Sirlene, né? Aí a Sirlene Salazar, e nós tivemos também a Crislane. Esses casos não são considerados feminicídios, né? Tanto que eles são apurados por outra delegacia, não é a Delegacia de Atendimento à Mulher, porque o que a população precisa entender? O feminicídio é o crime mais grave do Código Penal. Né? Aquela pessoa que responde por feminicídio, ela vai pegar uma pena de 20 a 40 anos e vai ter vários benefícios cortados.
né? Quando a pessoa pratica um latrocínio, no caso da Sirlene, por exemplo, que foi o primeiro, sim. né? Que ela foi vítima para subtração, né? Foi para roubar o carro dela. Qual que é a motivação? Foi patrimonial. Não é uma violência de gênero que a gente fala. Não é assim, é porque ela é mulher. Se fosse um homem, ele teria sido também ali alvo, né? É evidente que a gente pode perceber pelo panorama da cidade que pode haver uma predileção de estar cometendo furtos, roubos, latrocínios contra mulheres devido à questão da mulher ser mais frágil, né? Da mulher ser mais frágil, mas isso não enquadra no tipo legal feminicídio. Né? O tipo legal feminicídio é só quando há uma... Aí feminicídio nós tivemos recentemente, em novembro, foi a Carolina Alexa, né? Que foi o companheiro quem matou, e depois ele quis dizer que era um suicídio, mas na verdade ele matou. Esse foi considerado feminicídio, né? Foi considerado no feminicídio. bairro Moeiro. E depois nós tivemos aqui, recentemente, agora em fevereiro, a Luciene, né? Que o marido matou aí a facadas. E tivemos em janeiro também a Simone, né? A Simone, que você disse, a Simone foi considerado feminicídio? Foi considerado feminicídio, em que pese nós ficamos em dúvida, né? Se realmente foi uma violência de gênero, porque pode ter alguma coisa, algum envolvimento aí com o comércio de substâncias entorpecentes, né? Mas não ficou comprovado, né? Então a gente tem que ir por aquilo que foi coletado ali, então acabou sendo enquadrado em feminicídio. Mas o mais recente, né, que chocou a cidade, que foi o caso, o último caso agora do mês de fevereiro, da Luciene, sim, foi um caso de feminicídio. Certo. Doutora Nayara, em relação às denúncias de violência doméstica, como a população vem reagindo ao longo dos anos? Existe algum dado que indique uma mudança de comportamento das vítimas, como maior confiança nas autoridades ao denunciar? Quando a gente pega, eu fiz esse pedido lá na CIIP também, que é a Superintendência de Investigação, nós observamos em Caratinga que no ano de 2024 nós tivemos um aumento muito grande de denúncias. E isso, ao meu ver, demonstra uma confiança maior das autoridades. Né? Assim, e foi um número absurdo mesmo, assim, de aumento. Eu não sei precisar o número exatamente, mas assim, é gritante a diferença dos anos anteriores para o ano de 2024. Muitas mulheres solicitaram medidas protetivas, muitas mulheres denunciaram. Então, assim, a gente tem e a gente enxerga isso como positivo, porque significa que antes não existia esse número de pessoas sendo vítimas? Não significa. Significa que hoje as pessoas têm uma confiança e também é resultado do nosso trabalho de conscientização, né? A nossa vinda aqui no diário, a gente está sempre lá na Delegacia de Mulheres, indo a escolas, gravando entrevistas, participando de palestras, de eventos do CRES. Alertando a população sobre isso. Então, aí eu te falo dessa importância desse trabalho de conscientização, que eu falo que a DEAN não é uma delegacia somente investigativa. Ela faz um trabalho de polícia comunitária. Eu vou te dar aí 2 exemplos. Eu fui convidada pela TV Assembleia de Deus para gravar um podcast sobre violência doméstica. Eu estive lá com a Carol, gravei lá o podcast, e depois da gravação desse podcast eu recebi 2 mulheres cristãs que viviam em situações de violência doméstica, que entendiam que não podiam se separar dos maridos, que não podiam pôr um fim, mas que viram aquele podcast que foi gravado pela Igreja Assembleia de Deus e entenderam que elas... Não, peraí, eu posso tomar providência, que eu não estou em pecado. Então, não foi um trabalho de conscientização que levou pessoas a procurar? Então, assim, é importante esse trabalho, não só pela polícia. Você observa aí uma igreja se
se colocando numa condição de alertar. Outro exemplo, já teve umas 2 situações que fomos em escolas, tanto eu quanto a doutora Tatiana, em palestra, e a gente foi procurado por aluno, eu fui vítima de abuso sexual, que é um tipo de violência doméstica. E aí foi instaurado inquérito, o agressor foi punido pelo fato. Então, assim, esses trabalhos também geram uma confiança, a pessoa entender, poxa, eu estou sofrendo violência e eu vou pedir ajuda para elas que estão aqui me falando sobre isso. Então, é muito importante essas campanhas de incentivo, a divulgação do serviço de acolhimento também. A gente tem o CREAS aí que faz esse serviço de acolhimento. São fundamentais aí para essa mudança de comportamento. Sim. Quais os principais obstáculos que você, como delegada, e a sua equipe enfrentam ao investigar os casos de feminicídio e violência doméstica? Então, o principal deles, que é comum em todos os órgãos públicos, digamos assim, é a falta de recursos humanos, recursos materiais, né? Em que pese, nós observamos que essa administração atual da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela tem tido um olhar muito carinhoso para a causa da violência doméstica. Então, hoje em Caratinga, eu passei aí, tem 15 anos que eu estou na DEAN, passei por muito tempo sozinha com uma escrivã e uma dupla de investigadores. Hoje a gente tem uma equipe com 2 delegadas, 2 escrivãs de carreira, uma dupla de policiais lá, de investigadores extremamente competentes, que são o Pedro e a Márcia. E temos uma psicóloga lá com a gente. Então, assim, a gente melhorou observa muito, que a gente melhorou, mas assim, pela demanda, né? A gente vê um judiciário também com poucos servidores, a gente vê um Ministério Público com poucos servidores, uma polícia militar. Então, assim, eu acho que o Estado não consegue acompanhar essa demanda. Então, essa causa de falta de recursos humanos e materiais, ela é um fator. Mas também a gente tem a resistência das vítimas em denunciar, em tomar providências que dependem única e exclusivamente delas. Então, quando houve o feminicídio da Carolina, o ano passado, eu comecei a estudar muito sobre esse tema. Sim. E eu pedi informações da CIIP, eu pesquisei ocorrência por ocorrência das mulheres que morreram de 2019 até agora. Sabe qual que é o dado comum? Nenhuma delas pediu ajuda. Não existe redes anteriores, não existe medida protetiva anterior, com exceção da Luciene, que tinha 2 redes anteriores. Porém, existia foi feita uma visita pela PPVD, que é a Patrulha de Violência Doméstica, em esclarecimento a ela, e ela negou tudo. E mesmo assim ela continuava com o agressor, né? Isso. Então, assim, essa resistência de algumas mulheres em aceitar ajuda, ela também dificulta muito o trabalho, né? Então, assim, a gente vê aí, isso é um dado comum em feminicídios no estado inteiro. A gente vê as colegas das outras cidades falarem, a vítima que morreu aqui hoje nunca nos pediu ajuda. Aí hoje eu estava até comentando esse assunto com alguém lá na academia, e a pessoa falou assim, mas às vezes o cara nunca tinha agredido antes. Não, porque um feminicídio não acontece. Não acontece de uma hora para outra. E quando você vai ouvir os familiares, eles vão te relatar que existia assim, né? Eles vão te relatar que tinha indícios que já acontecia antes. Uma outra coisa, Paulo, que eu acho importante a gente falar, o que dificulta o trabalho da polícia? O contrário também. Aquelas mulheres que de fato não estão sofrendo violência, mas que se valem da lei para se vingar do companheiro. É mesmo. Porque isso acaba sobrecarregando o sistema. Porque são mulheres assim que se vale da medida para ter algum benefício patrimonial. Entendi. Vou ficar no meu imóvel, vou prejudicar meu companheiro. Embora a gente apure e veja no final que não houve violência, ela vai ser até indiciada por denunciação caluniosa, isso sobrecarrega. Enquanto a gente poderia estar cuidando dos casos realmente reais, a gente está ali enxugando
gelo de coisa que a gente sabe que não é verdade. Que absurdo. Né? Então, assim, eu tive um caso de uma mulher que estava alegando que o companheiro tinha descumprido medida protetiva. Ela fez uma ocorrência e eu comecei a investigar, né, para representar pela prisão dele. Aí eu falei para ela, mas cadê sua medida protetiva? Ah, minha medida protetiva ele rasgou. Aí eu fiz um ofício ao Poder Judiciário solicitando que me apresentasse a medida. Qual foi a resposta? Não existe, nunca foi pedida. Então, ela estava mentindo e achou, assim, de uma maneira muito inocente, que ela falar que rasgou a medida. Qual que foi a minha decisão? Eu a indiciei por denunciação caluniosa, né? Ela queria prejudicar aquela pessoa. Então, o tempo que eu gastei com isso, eu poderia estar acolhendo uma outra vítima que, de fato, passou por essa situação. Infelizmente, prejudica muito também, né? Com relação às medidas protetivas, como elas são aplicadas aqui na nossa cidade, eu queria saber se também existe um acompanhamento depois dessas medidas protetivas com relação à segurança das vítimas. Então, eu defendo muito a medida protetiva, porque como eu mencionei aqui anteriormente, eu acredito que ela é eficaz. Por quê? Eu não estou dizendo que essas vítimas, não é coincidência. As pessoas que não pedem a medida protetiva e estão vivendo, a violência evolui para o feminicídio. É raro você ter, não é que não aconteça, tá? Mas assim, os dados do Estado, você percebe que aquelas mulheres que têm medida protetiva, elas não acabam mortas. Então, é a primeira coisa que eu gostaria de pontuar. É muito rápido. Não precisa de marcar horário. Tem muitas delegacias que marcam horário para solicitar a medida. A DEAN de Caratinga não funciona assim. É a hora que chega, somente se tiver assim, muito superlotado, que a gente tem que pedir para voltar à tarde, mas é raro que isso aconteça. Então, a gente faz o requerimento ali na hora. O requerimento hoje é enviado via PJE, pelo Tribunal de Justiça, tudo online. O juiz também, ele tem 48 horas para decidir. E depois é o trabalho do oficial de justiça, que ir até aquele agressor e tá intimando ele daquela decisão. Quanto à fiscalização do cumprimento, é claro que ela pode melhorar muito, mas nós temos aí um trabalho muito importante que é feito pela Polícia Militar. Acompanhamento das vítimas, né? O que acontece? A Polícia Militar, ela é a polícia responsável por, eminentemente, né, assim, evitar o crime. E a Polícia Civil depois que o crime investigar o crime. Só que as duas fazem as duas funções porque uma coisa está interligada à outra. Então, aqui em Caratinga, a gente tem a felicidade, que não é toda cidade que tem, de ter a PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Qual que é o trabalho da Sargento Cássio, que é uma policial experiente nessa área? Ela vem de outra cidade, salvo engano, de BH, onde ela realizava esse trabalho lá. Eu lembro quando a Cássia veio, que me foi apresentada e falaram assim, ela está vindo com essa experiência de lá. Qual que é o trabalho dela? Todos os dias a Cássia pesquisa no nosso sistema REDS quais as novas ocorrências de violência doméstica. E ela e o parceiro dela visitam essas pessoas. Vítimas, né? E os autores também. Então, ela tá para isso. Ela tem esse trabalho de todo dia pesquisar ali e ir lá. Aí ela vai na vítima para informar quais são seus direitos, o que você deve fazer, estimular ela a nos procurar para pedir a medida protetiva, que foi o caso que ela fez com a Luciene. Né? Ela foi até lá. Ofereceu, né? Olha, você pode buscar a DEAN, você pode pedir uma medida protetiva. Como muitas pessoas, ela já conseguiu convencer. Por exemplo, aquele caso que nós noticiamos de prisão por descumprimento, foi uma pessoa que ela acompanhou ali e foi convencendo ela de que ela precisava de tomar as providências. E ela também acompanha o agressor, né? Ela faz essa visita, que a gente chama visita tranquilizadora. Né? Ela faz essa visita e
faz os relatórios dos casos, encaminha para o Ministério Público, para a Polícia Civil. Então, assim, é um trabalho muito importante que é feito. Certo. E na sua visão, doutora Nayara, a Lei Maria da Penha, ela tem sido eficaz na prevenção de feminicídios? E aí, que melhorias podem ser implementadas para proteção às mulheres em situação de risco? Então, é o que eu já falei. Eu acredito que é uma lei muito completa, né? E que ela sim, pode sim, ela é eficaz, porque você pega pelos dados, você vê o que eu estou falando, né? Que essas vítimas que geralmente morrem, elas não pediram ajuda. E por que as vítimas que pedem ajuda não morrem? É porque a medida protetiva, ela tem eficácia, né? Então, assim, eu acho que precisa melhorar a questão da punição para quem não cumpre a medida. E também o monitoramento do descumprimento. Porque, como eu disse, existe a punição, existe o monitoramento, mas assim, a demanda está muito alta, então nós precisamos melhorar nisso. Melhorar os recursos humanos materiais do Judiciário, do Ministério Público, para eles poderem dar uma celeridade processual melhor para esses processos que chegam lá, que é humanamente possível a demanda que a gente tem, né? Então aí falta isso daí. Entendi. Agora, os dados de Caratinga, eles mostram algum padrão específico em relação aos casos de violência doméstica? Existem regiões ou perfis de vítimas afetados por esse tipo de violência? Olha, eu não compilei essas informações assim, região, qual, classe social, mas um dado que eu observo, assim, empírico mesmo, eu observando, que eu vejo desses 3 últimos casos que a gente teve, é a presença do consumo de drogas e de álcool. Então, assim, que eu fico pensando, o que mais que nós podemos fazer para melhorar, né? Para evitar que tantas mulheres morram em relacionamentos abusivos, por conta de violência de gênero na nossa cidade, né? Essa questão do uso de drogas. Em relação aos autores, né? Autores e vítimas, né? Autores e vítimas. A gente observa esse perfil do casal usuário, né? Então, assim, que pudesse ter mais políticas públicas no sentido de melhorar, né, o tratamento dessas pessoas. Tanto homens quanto mulheres. Caratinga não tem, por exemplo, um tratamento, não tem um lugar para mulheres serem tratadas com relação ao vício de drogas. Não, né? Muitas mulheres às vezes ficam num relacionamento abusivo ali por dependência química, né? E é um dado muito que você vê em praticamente todos os casos. Nos feminicídios, com certeza. Os últimos, todos apresentavam alguma ligação com o uso de drogas, com o uso de álcool. Né? Então, assim, precisa de uma política pública para mulheres, né? Que fortaleçam as mulheres financeiramente. A maior causa da violência doméstica, para mim, é a causa emocional, a dependência emocional, né? Então, assim, é necessário que exista isso, que a gente vê aí essas duas coisas que é comum em tudo: o uso de drogas e álcool, dependência emocional. Aí entra a questão da falta de apoio psicológico para essas vítimas, né? Até a próxima pergunta que eu iria fazer, Caratinga não tem esse apoio psicológico. Não, a gente tem duas redes de apoio muito importantes em Caratinga que funcionam muito bem, que é o CREAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Qual que é a função do CREAS? É atuar de maneira de acompanhar socialmente, psicologicamente, toda violação de direito. E a violência doméstica é considerada uma violação de direito. Então, lá, eles fazem um acompanhamento, assim, muito legal. Mas a gente esbarra também na falta de condições de acompanhar todo mundo. E também a gente tem o SAI, que é do SUS, né? É mais para a área de saúde, que ele faz também o acompanhamento de pessoas vítimas de violência sexual. Sim. Né? Lá tem psicóloga, tem também... Então existe esse apoio psicológico? Existe. Esse funciona também muito bem, o SAI.
que eles vão acompanhando ali aquela vítima de violência sexual, mais pelo lado da saúde, né? Só que precisa melhorar. É muito pouco, porque precisa atingir aquelas mulheres que não entraram nos nossos números policiais ainda. Porque são elas que estão morrendo. As mulheres que não tiveram coragem de denunciar, né? Como que nós vamos chegar até essa mulher, né? É a minha dúvida que eu fico me questionando, porque não é um problema somente da segurança pública, porque chegar até essas mulheres, aí eu dei o exemplo aqui da igreja lá que gravou o podcast, então preciso que os pastores trabalhem essa questão nas igrejas, os padres trabalhem essas questões nas igrejas, que as escolas reservem um tempo para falar a esse respeito. É uma forma da sociedade estar mais engajada aí na luta contra a violência à mulher. Isso, exatamente. Né? Porque para a gente poder fortalecer essa mulher que não está entrando, não está registrando e está morrendo. Né? Então, assim, a segurança pública é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Né? Então, o que a sociedade pode fazer? Exemplo, quando você é chamado de testemunha, você viu uma situação de violência doméstica, você ajudar o Estado nisso, compareça, fale o que você viu, não aceite esse tipo de coisa como uma coisa normal, não vou me envolver, não é problema meu, né? Então é um exemplo que a pessoa pode ajudar. Não se calem quando você presenciar um caso de violência, acione a polícia, campanhas de conscientização que pode ser feita em escolas, bairros. A polícia faz esse tipo de trabalho, a gente faz, como eu te falei, a gente faz, mas assim, não é somente nossa responsabilidade. Né? Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. A gente precisa alcançar essas pessoas que não estão nos números policiais, porque eu volto a falar, são elas que estão morrendo. Sim. É a Luciene que está morrendo, é a Simone que está morrendo, é a Carolina que está morrendo, porque elas não estavam no nosso radar. Mas elas estavam no radar de familiares, elas estavam no radar de vizinhos, elas estavam no radar da comunidade que elas participam. Então, assim... essas pessoas podem ajudar também. Do PSF, do postinho de saúde, elas estavam nos radares de outras pessoas que também têm a responsabilidade pela segurança pública. Então, a gente precisa disso, né? Assim, de ter mais ajuda da comunidade. Entendi. Como os agressores têm reagido quando eles são intimados com medidas restritivas? Eles têm dificuldade para respeitar essas medidas? E qual a responsabilidade da polícia e do judiciário para garantir que a ordem seja cumprida? Então, realmente, há uma resistência de alguns. Eu falo, tem três tipos de agressores. Aquele agressor que é machista, mas que ele não é um bandido, ou ele não como que eu vou dizer, um doente mental, ou não tem um problema com drogas, vamos supor, ele vai obedecer, que ele fica constrangido com a intimação da justiça, ele não quer problema, né? Então, esse é a grande maioria, ele vai obedecer. Mas tem aqueles casos, né, do cara que já está envolvido na criminalidade, que para ele a medida protetiva não é nada, né? Não é nada. E tem o cara também que está ali dependente químico, alcoólatra, ou com problema psiquiátrico que o impeça ali de entender a ordem judicial, né? Então, eles vão dar um pouco mais de trabalho, há uma resistência. Qual que é a postura da polícia? Diuturnamente, eu falo diuturnamente, porque é raro passar um dia sem que a polícia militar prenda alguém por descumprimento de medida protetiva. Eles prendem em flagrante. E tem a possibilidade de representarmos pela preventiva. Né? A gente faz isso, a gente divulga pouco, e é uma posição minha agora de começar a divulgar, né? Como a gente fez
semana passada. Divulgar e ajuda a inibir também. Já tem aí uns casos em andamento, que a gente está em contato com o Judiciário e o Ministério Público, mas a gente quer recrudescer na questão de prender quem está descumprindo e noticiar para a população que isso está sendo feito. Porque às vezes esse autor que pratica a violência doméstica, ele acha que ele vai descumprir a medida restritiva e vai ficar tudo bem, né? E não é bem assim. A gente tem muita prisão. É muita prisão. Todo dia a gente tem prisão em flagrante. A Polícia Militar faz muito essa prisão. De descumprimento. E as preventivas também. Então, assim, é a maneira que a gente tem, né, de dar uma resposta para esses que resistem em cumprir a medida. E tem a questão também da responsabilidade da polícia e do judiciário para garantir que essa ordem seja cumprida. É muito importante, inclusive, o apoio do judiciário, né? Com certeza. A celeridade do processo lá. E isso aqui em Caratinga a gente tem, né? Hoje também a gente tem o projeto Restaurar, que foi trazido pelo juiz da vara da segunda vara criminal, que é a vara responsável pela violência doméstica. O que é o projeto Restaurar? É um projeto em que ele é uma coisa que é uma tecla que eu sempre bati, que a gente precisa trabalhar os agressores também, né? Então, toda medida protetiva que ele decreta, ele obriga o agressor a praticar desse participar do projeto. Esse é um projeto que é um psicólogo que é responsável, tem trabalhos em grupo, trabalhos individuais. Porque esse agressor precisa ser tratado, né, doutora? E quando ele não comparece, é descumprimento de medida, cabe prisão para ele, se ele não comparecer no projeto. Então, é uma maneira coercitiva de tratamento para os agressores, que foi um importante passo que foi dado pelo judiciário aqui em Caratinga. Então, assim, a gente tem feito de tudo que nós podemos. Só que nós precisamos que haja também políticas públicas que combatam, que tratem os usuários de droga, os usuários de álcool, né, os alcoólatras, que tratem, que fortaleçam as mulheres de maneira que elas... Psicologicamente também, né? Que elas consigam se desvencilhar desse relacionamento abusivo. Já partindo aí para o final da nossa entrevista, quais são as estatísticas mais recentes de feminicídios e denúncias de violência doméstica em Caratinga? Então, como eu mencionei, né, gente, eu pedi os números de 2019 até 2025. Aí, para falar de maneira mais precisa, nós tivemos 10 vítimas de 2019 até 2025. Em 2019 a gente teve uma, em 2020 a gente teve uma, em 2021 a gente teve duas, aí teve um aumento. Em 2022 a gente voltou para uma, 2023 nós aumentamos para duas, 2024 a gente achou que ia passar o ano no zero, chegou em novembro a gente teve uma vítima. E 2025 nós já iniciamos o ano com 2 vítimas. Então, quando a gente vê assim que tem cidades da nossa região que passaram alguns anos no zero, a gente percebe que Caratinga precisa voltar para o zero, né? Precisa voltar para o zero. Como eu mencionei, a gente está tendo uma estabilidade. E assim, no início do ano agora a gente já bateu o máximo que a gente poderia alcançar. A gente tem que não ter ninguém mais. Se Deus quiser, a gente não vai ter. Porque se a gente tiver mais uma vítima esse ano, a gente vai ter um aumento. Né? Então, assim, algo assim, preocupante, né? Como eu mencionei, eu fiz a pesquisa de cada uma dessas vítimas. O que bate no perfil delas? Uso de drogas, abuso de álcool, delas, no caso, assim, do contexto ali, né, vivido, né, do agressor, enfim. E o fato de nunca terem pedido ajuda. Então, são pessoas que não estavam no nosso radar. Volto a dizer, com exceção da Luciene, que foi a última, mas que recusou, negou, falou que não tinha acontecido nada, que não queria providências. Mas, assim, como eu disse, ela não estava no nosso radar, mas ela estava no radar de alguém. Sim. Então, a gente precisa fortalecer essas mulheres para que elas não precisem
chegar a esse ponto. E nós temos aí, doutora Nayara, então o dia 8 de março, né, que é o dia dedicado à mulher, que é tão importante na sociedade, e ela precisa ser valorizada e se valorizar, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essas mulheres que passam por violência doméstica, essas mulheres que passam por uma dependência emocional e aí de repente são vítimas de feminicídio. Eu queria que você deixasse então, nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma mensagem, um recado para essas mulheres. Bom, eu queria dizer para você, mulher, que confie na polícia, que venha nos pedir ajuda, que busque dentro de você o seu real valor, né? Como eu sou cristã, eu não posso deixar de falar nesse aspecto também, que o que vale é o que Cristo fala a seu respeito, né? Não é o que o agressor está falando, né? Que você busque dentro de você, né? Da sua visão de si própria, entender que você é valorosa, que você é capaz, sim, de se reerguer, de ter uma vida profissional, de romper com esse relacionamento que tanto te faz mal, de pedir ajuda, de combater com as ferramentas legais, né? Aquilo que vem acontecendo com toda a perseguição, com tudo que você vem passando, que você é sim importante, que você é sim bonita, porque são essas coisas que o abusador ele incute na vítima, né? De que ela não é capaz, de que ela não vai conseguir sobreviver sem ele, enfim. É a violência emocional. E também uma coisa inédita, mas eu queria falar também para o agressor, né? Porque eu falo, Paula, que o direito ele caminha muito intimamente com a psicologia. E quando você busca na psicologia, você vê que o ferido fere. Então, você, agressor, se existe alguma ferida dentro de você, de algo que aconteceu no seu passado, de algo que você presenciou, que você também se deixe ser cuidado, né? Para que se rompa esse ciclo, né? Para que você não propague o que você passou lá atrás com outra pessoa. Porque não é importante que a gente olhe por esse lado também. Sim. Porque a gente só vai romper com esse ciclo se houver uma cura, né? Se houver ali um acompanhamento também do agressor. Certo, doutora Nayara. Então, mais uma vez, muito obrigado. Conversa extremamente produtiva. Para você, mulher, um feliz dia aí internacional da mulher. E continue acompanhando os nossos trabalhos aqui através do Diário de Caratinga, das nossas redes sociais e também os nossos podcasts aqui pelo Diário Cast. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.